Boa noite, irmão. Eu estou aqui na madrugada da noite, umas 3h30. Estou aqui para dar uma palavra de Deus, o qual em Salmo nos diz, em Salmos 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Irmão, há uma coisa que foi dada em comum para todas as pessoas: a vida. A todos nós foram dadas vidas para seres usadas para a glória de Deus. Não sabemos quando tempo a nossa vida vai durar. Nós não sabemos. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que nos espera. Mas uma coisa nós sabemos, que tudo está diante de Deus. Sabemos a data do nosso nascimento, mas não sabemos a data de nossa morte. No entanto, temos muito o que fazer com esse tempo. Como vamos investir e como podemos usá-los para a glória de Deus. Cometemos um grande erro quando pensamos que vamos viver vidas longas, porque ninguém tem essa certeza. Como o salmista orou: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Na verdade, a Bíblia diz: há um tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3, versículo 2. Não sabemos quando esse momento chegará para cada um de nós. Não sabemos quando esse momento chegará para cada um de nós. Por isso, devemos viver nossas vidas com sabedoria. Com sabedoria. Então, como devemos viver? Com que finalidade fomos colocados nesta terra? Por que estamos aqui? Isso é uma pergunta qual todos nós, às vezes, ficamos curiosos para saber o porquê nós estamos aqui. E isso só Jesus pode responder. Só Jesus pode nos dar orientação. E às vezes nós temos essa curiosidade, porque eu já tive. Segundo as Escrituras, estamos aqui para glorificar a Deus. Existimos para dar glória àquele que nos fez. Na verdade, uma das músicas que vamos cantar no céu é: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua verdade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Existimos para o prazer de Deus. Existimos para dar-lhe glórias. A Bíblia nos diz que devemos aproveitar o tempo,
porque os dias são maus. Veja em Efésios 5, versículo 16. Como certa tradução da Bíblia coloca, devemos fazer uso sagrado e sábio de todas as oportunidades. Deus nos deu esse presente especial, chama vida. Então, vamos usá-lo sabiamente. Esse é o conselho que Deus dá para nós. Nós temos que saber usar a nossa vida. Nós temos que saber usar sabiamente as nossas escolhas. Para que, segundo as nossas escolhas, não venhamos nos condenar. Não que nós estamos condenados, mas sim, por causa das nossas escolhas, nós nos condenamos a nós mesmos. Por causa das nossas más escolhas. E Deus já nos tirou da condenação. Jesus já veio ao mundo para tirar nós da condenação. Mas quando nós não temos esse entendimento, nós nos condenamos por causa das nossas más escolhas. É isso que eu queria falar para vocês, segundo o que está escrito a palavra de Deus. Por que que eu me levantei? Por que que eu estou lendo essa passagem? Porque se eu me preocupo com a minha salvação, por que que eu não vou me preocupar com a salvação do meu próximo? Por que que eu não vou me sacrificar a minha vida durante a noite para passar uma boa palavra que vai levar talvez vai chegar numa pessoa, vai ler, vai ouvir, vai ver esse vídeo e Deus vai fazer essa pessoa entender. Por quê? Porque eu me preocupo com a minha salvação, eu me preocupo com a salvação da minha família. E a única coisa que eu posso fazer com a ajuda de Deus é passar a palavra e orar. Eu não posso fazer mais nada, porque a salvação, ela é individual. Eu posso ser salva, mas eu não posso salvar ninguém. Essa é a minha decisão de me consertar a cada dia, porque todos os dias nós erramos. E essa é a minha preocupação, de me consertar a cada dia, pedir a proteção divina sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre todas as áreas da minha vida, para que eu possa entender e compreender as minhas obras, a minha vida, as minhas escolhas. E é isso que nós temos que ter, é esse cuidado. E porque por causa das nossas más escolhas, nos impede de ter uma vida mudada e transformada por Deus, para que nós possamos ter, primeiramente, para nós poder chegar até Jesus, depois desse mundo, precisamos ter uma transformação, uma mudança no nosso caráter, na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa casa, até no meio das nossas amizades, nós temos que ter uma escolha. Porque aqueles que são chamados por Deus, não estão chamados para continuar no erro, mas sim para ser transformado, para que através das nossas vidas, essas pessoas venham entender e ver Deus na nossa vida. Porque de nada adianta se nós estamos diante de Deus, se a nossa vida não for mudada, principalmente no nosso caráter, nas nossas escolhas, para que veja que a nossa vida mudou, como que nós vamos poder mostrar Deus na nossa vida? Então, nós cristãos temos que ter uma vida mudada e vista por todo mundo, para que essa pessoa venha entender e compreender que realmente uma mudança existe conforme as nossas decisões
dirigida por Deus. Deus nos dá a boa semente, Deus nos dá a direção, Deus mostra para aonde nós temos que mudar. Vai de nós entender e compreender o que Deus quer. Deus jamais vai chegar numa pessoa e vai forçar essa pessoa a aceitar Ele. Não, Deus não vai fazer isso. Mas Deus mostra o caminho certo, Deus mostra as decisões certas, Deus mostra o que tem que fazer na nossa vida, principalmente aqui no nosso coração, que é aqui que Deus habita, que quer habitar. E quando nós deixamos o Espírito Santo habitar aqui, ele vai mostrando as nossas obras e vai mostrando aonde nós temos que mudar. Se nós estamos diante de Deus, se nós ouvimos a palavra de Deus e se não houver mudança, nós estamos lá apenas para ficar sentado. Mas, até então, enquanto a pessoa estiver diante de Deus, Deus está lá insistindo. Porque a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se nós abrir, Ele entra e faz morada, que é aqui, ó, no nosso coração. E o Senhor, o que Jesus quer é que todo mundo entenda e compreenda o amor dele, porque Ele quer salvar todo mundo. Vai de nós aceitar. Porque Jesus, ele diz, ele, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único Senhor das nossas vidas, é Ele que dirige as nossas vidas. Então, essa foi uma mensagem, esse é um conselho, o qual Jesus está dando. E o que eu quero a cada dia é mudança na minha vida. Se eu quero para todos vocês. Eu quero e desejo e oro para que Deus venha alcançar todas as pessoas, não só a minha família, mas todas as pessoas. Porque para Jesus não tem distância, né? Se nós orar para uma pessoa que mora longe de Jesus, vai alcançar, porque para Ele não existe impedimento. Para Jesus não existe impedimento. Para onde nós estender as nossas mãos e pedir para Ele, porque Ele diz, tudo que pedir no nome dEle, crendo, receberás. Então, não há distância. E eu agradeço a Deus por Ele ter me escolhido, agradeço a Deus porque Ele já me deu muitas bênçãos, Ele já me deu muito livramento, não só para mim, mas para a minha família, para os meus filhos, para o meu esposo. E é isso. Deus é bom. Vai de nós querer aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor das nossas vidas.